Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre decepção. Você tem medo de decepcionar as pessoas à sua volta? Ou mesmo de decepcionar os seus pais? Eu resolvi falar sobre esse tema, decepção, porque é uma questão bem constante assim na minha vida e que me causam muitas crises de ansiedade, inclusive. E eu acho que, sei lá, 90% dos jovens têm esse problema de achar que vai decepcionar as pessoas, as outras pessoas, e inclusive os seus pais, e principalmente os seus pais, né? Eu acho que 90% aí dos jovens tem medo de decepcionar os seus próprios pais e achar que é, os seus pais não vão ficar felizes com você e com o que você está se tornando. E aí, com isso, vem muita coisa em volta, né? Bem, antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de ler aqui um trecho do livro Bem-vindos à Livraria Rio Dong, que eu citei ele aqui para vocês no último episódio. E eu queria ler esse trecho porque ele me pegou muito e ele me fez refletir muito. E eu, enfim, espero que esse texto faça o mesmo efeito em vocês. Então, vamos para a leitura. Só para contextualizar, aqui a gente está com a nossa personagem principal e o Min Jung, que é o barista da livraria. E a nossa personagem principal é a dona da livraria, tá? E eles estão conversando, o Min Jung falou que a mãe dele ligou para ele, enfim, que ele não queria atender e que foi complicada essa conversa. E aí ele fala o seguinte: nos últimos dias descobri algo a meu respeito. E o que é? Eu estava fingindo que era um adulto, mas na verdade não sou. Sou muito deprimido só pelo que a minha mãe disse. Sinto como se tivesse tropeçado em algo e caído no chão. O problema é que eu acho que eu consigo levantar, mas não sei se devo. E se meus pais ficarem decepcionados comigo? E se nunca mais deixá-los felizes? Fico pensando nisso sem parar. Não sei se eu posso me levantar com calma e seguir em frente. Você acha que a vida que está levando agora não é a que seus pais queriam para você, não é? Sim, nos últimos tempos tenho me sentido incapaz de ser independente e estou muito decepcionado comigo mesmo. Você quer mesmo ser independente? Esse era meio que o meu sonho de infância. Não sei porquê, mas eu nunca sonhei em uma profissão específica. Nunca pensei em ser médico, advogado ou algo do tipo. Nunca quis fazer sucesso nem ficar famoso. Só queria ter uma vida estável. E se eu fosse reconhecido pelas minhas habilidades em algo, seria ótimo. Mas o que eu queria mesmo era ser independente. É um bom sonho. Que nada. Parece até que eu nem sei sonhar. Meu sonho era ter uma livraria. Então você realizou o seu sonho. É verdade, mas não sei por que eu sinto como se não tivesse realizado. Por quê? Eu estou satisfeita, mas é que eu sinto que ter um sonho não é tudo. Eu estou dizendo que não estou dizendo que sonhar não é importante, nem que existe algo acima disso. Digamos que a vida é meio complicada. Só porque você realizou um sonho não quer dizer que sempre será feliz. Acho que é por aí. Bom, o diálogo dele segue mais um pouquinho. Aí a nossa personagem principal diz o seguinte: quando se trata de família, acho que é mais confortável levar a vida que você quer em vez de viver para não decepcionar os outros. É claro, é muito ruim ver as pessoas que amamos decepcionadas com a gente. Mas não dá para viver de acordo com o que os seus pais querem pelo resto da vida. Eu também cheguei a me arrepender.
Fiquei muito tempo pensando que não deveria ter feito o que fiz e o que era melhor e que era melhor ter escutado os meus pais. Mas percebi que não havia como voltar atrás. E mesmo que eu pudesse, faria tudo de novo. Estou vivendo assim porque essa sou eu. Só resta aceitar. Eu não deveria me culpar, nem ficar triste. Eu deveria ser mais confiante. Repito essas palavras para mim mesma há anos. Estou treinando mentalmente. Vou ler de novo, hein? Estou vivendo assim porque essa sou eu. Só resta aceitar. Eu não deveria me culpar, nem ficar triste. Ai, ai, gente, então foi esse o episódio de hoje. Tô brincando. Ai, juro, esse livro é perfeito. Ele é muito bom, assim, ele traz muitas reflexões pra gente. E essa parte me pegou demais, assim. Eu acho que esse episódio, ele é bem ligado ao episódio anterior, só que é uma outra face, né, do episódio anterior. A questão é que nossos pais, né, eu acho que os pais, na verdade, em geral, eles criam a gente com expectativas, né? Então, eu crio o meu filho esperando que ele seja uma boa pessoa, que ele tenha uma boa educação, que ele tenha uma família, que ele viaje, que ele tenha dinheiro, que, enfim, ele viva bem, que ele faça algo que ele goste. Só que muitas vezes os pais eles acabam projetando expectativas não irreais em cima dos seus filhos, mas assim, expectativas que não necessariamente os filhos vão querer seguir, né? Então, por exemplo, um pai que sonha, né, em, em ser avô, né? Então, tipo, os nossos pais que sonham em ser avós. E aí eles projetam essa expectativa de, eu tenho um filho, logo, eventualmente esse filho vai ter um outro filho e eu vou ser avó, né? E aí eu vou ter meu sonho realizado de ser avó, ter um netinho para cuidar, meu Deus, que fofurinha. Mas não necessariamente o seu filho vai querer ter um filho. É meio por aí esse pensamento. Olha que engraçado, eu tava assistindo Ilhados com a Sogra. E aí tinha um casal lá, né, que para quem não conhece o programa, né, da Netflix, é um reality show em que o genro ou a nora, enfim, fica com a sogra e o filho da sogra, né, fica em um bunker lá separado. Então é como se é, eu e a mãe do João, por exemplo, fosse ficar juntas, a gente vai passar uma temporada juntas para melhorar a nossa relação, enfim. E o João vai ficar no bunker, tipo, meio que assistindo de fora lá toda a nossa relação. Enfim, é mais ou menos assim que funciona o programa. E aí, normalmente são o quê? São pessoas que têm problemas, né? Tipo, principalmente as noras e os genros com as respectivas sogras. E aí tem um casal que eles decidiram que eles não queriam ter filho, e aí o cara fez vasectomia, só que ele fez sem avisar a mãe, tipo, foi uma decisão do casal, eles não queriam ser pais, sabe? E aí eles falaram, vamos resolver logo isso. E aí ele fez vasectomia, e a mãe dele ficou super decepcionada, super chateada. E o argumento dela era: meu sonho era ser avó. Aí eu não, eles tiraram esse sonho de mim de ser avó e de ter um netinho e não sei o quê. Como que eles puderam fazer isso comigo? Tipo, cara, só que não vai ser o seu filho, sabe? Eventualmente você vai embora e quem vai ter que cuidar desse netinho que você tanto sonhou vai ser eu, entendeu? Eu que vou estar lá gastando meu dinheiro, que eu que vou estar cuidando, que eu vou estar, enfim, amando também, né? Não tô falando só os pontos negativos. Mas o que eu digo é isso, depois essa responsabilidade vai ser minha, não vai ser sua, sabe? Não vai ser você que vai acordar de madrugada para amamentar. Não vai ser você que vai ter que limpar cocô de bebê na parede.
entendeu? Mas ela criou uma expectativa em cima do filho que ele não queria, sabe? Não era o sonho dele, não era algo que ele queria, né? E aí ele acabou fazendo aquilo, de fazer a vasectomia, enfim, e não contou pra mãe, ele fez meio escondido, tipo, ele não contou pra mãe que ele ia fazer, ele contou depois de um tempo, assim, que ele fez a vasectomia. E aí, isso é um grande problema, assim, sabe? Quando os pais, eles colocam, porque uma coisa é a gente ter expectativa em cima de uma situação ou de uma pessoa, e aquela pessoa ou aquela situação te decepcionar, você ficar decepcionado com aquilo ou com aquela pessoa. Mas você percebe que foi uma expectativa sua, né? Foi você que colocou a expectativa daquela pessoa, porque aquela pessoa não é obrigada a suprir as suas expectativas e assim como você não é obrigado a suprir a expectativa de ninguém, inclusive dos seus pais, né? Enfim, ela colocou, né, essa expectativa em cima do filho e ela ficou decepcionada, mas ela cobrou ele de uma expectativa, né? E justamente porque ele já imaginava que ela ia cobrar ele, ele não contou. E aí isso acaba criando o quê? Uma falha na comunicação entre você e seus pais, né? Aqui eu estou usando como exemplo pais, mas você pode aplicar aí. Eu, por exemplo, eu penso muito em família em geral, assim, sabe? Eu penso muito em coisas que meus irmãos têm, que meus primos têm, e não que eu queria ter igual, mas eu fico chateada de não poder ter a vida que eu gostaria de ter, porque assim, a minha família tem um padrão de vida muito alto, sabe? Que eu, muito provavelmente, nunca vou ter. Só que isso acaba me gerando uma ansiedade quando eu vou conviver com eles, porque acaba sendo uma diferença muito grande, né? Então, por exemplo, eu quase não chamo ninguém assim pra minha casa. Eu só chamo, sei lá, pessoas não muito próximas, não vou falar isso, porque, enfim, se a minha mãe ouvir isso, ela ia ficar chateada, que ela ia falar, eu não sou próxima de você, mas enfim, eu chamo, tipo, mais amigos, assim, e mais amigos, né, na verdade. E é engraçado isso, porque por que que eu chamo os meus amigos e não chamo a minha família? Porque meus amigos, eles estão no mesmo barco que eu, todo mundo, tipo, tentando lá construir a vida e tal. Se eles julgam a minha casa por algum motivo, ou se eles criavam uma expectativa de que a minha casa ia ser assim, assim, assado, e na verdade ela não é assim, assim, assado, é um problema deles, não meu, né? Porque eles que estão criando essa expectativa em cima da minha casa. Mas com a minha família já me pega num lugar muito diferente. Porque assim, eu sei que a casa deles não tem nada a ver com a minha. Jamais vai ter, assim, em questão de financeiro, assim mesmo, sabe? Tipo, de status, digamos assim. E aí isso acaba me gerando uma ansiedade de tipo, nossa, caralho, nossa, eles têm o que eles querem ter, sabe? E eu nunca vou ter isso, né? Então, por exemplo, né, meu irmão tá vendendo o carro dele. E aí, eu queria muito comprar o carro dele, porque a gente queria um carro, assim, e se é meu irmão, né? Ele ofereceu a fazer bem parceladinho pra gente e tal, sabe? Ele foi muito camarada em pensar na gente nesse sentido, mas eu percebi que eu não ia conseguir ter o carro, mesmo com a proposta camarada que ele deu. Entendeu? Porque eu não consigo atingir essa expectativa, sabe? E aí eu fiquei muito decepcionada, assim, eu fiquei triste. Aí o João até zoou, ele falou assim: ah, você tá triste porque você percebeu que a gente realmente não ia conseguir comprar um carro, sendo que era muito óbvio, né?
E eu fiquei tipo, mano, sim, e não é triste porque, ai, sei lá, você não está dando um carro pra mim, mas é que, tipo assim, parece que eu não consigo conquistar as coisas que eu gostaria de conquistar, sabe? E aí eu começo a criar uma noia, né, que tá tudo, enfim, interligado de tipo, ai, não vou chamar, sei lá, minha família aqui em casa, porque, sei lá, eles vão criar uma expectativa de que a minha casa vai ser assim e a minha casa não tem nada a ver com a casa deles. Eles, né, têm condições de ter a casa que eles têm, mas eu não consigo ter a casa que eles têm e eu gostaria de ter, e sabe, tipo. E aí eu entro nessa noia, assim, né? Contanto que a primeira vez que meus pais vieram em casa, que foi a única vez, eu fiquei numa noia de, tipo, arrumar cada cantinho e deixar limpo e deixar cheiroso e não sei o que, e coloca a manta na poltrona e não sei o que, e aí eu faço alguma coisinha, comidinha gostosa pra comer e tá, tá, tá. E, meu, são os... Só que eu tava, assim, tão noiada de, tipo, nossa, eu preciso impressionar eles, sabe? Eu preciso atingir algum nível de expectativa deles, sabe? E aí eu acabei ficando muito na noia, assim, sabe? E aí diversas vezes, inclusive, quando eu tenho encontro de famílias, às vezes eu saio assim de depois, né, do almoço de domingo, sei lá, e eu começo a ter crise de ansiedade, assim, sabe? É, cara, a vida ela é muito bizarra, né? Tipo, porque assim, e eu sei que eu tenho muita coisa que muita gente não tem, né? E eu tenho plena consciência disso. E mas é sempre aquele sentimento de insatisfação, né? Que a gente tem um sentimento de insatisfação de, eu tenho essa parte aqui, mas eu gostaria de ter mais do que essa parte, eu não gostaria de ter só essa parte aqui. E aí, muitas vezes a gente se cobra para ter mais do que a gente tem, porque a gente tem medo do julgamento, né? E a gente tem medo disso, de não atingir a expectativa do outro, né? E a gente acaba, muitas vezes, vestindo uma máscara de que não é você, né? Você vive um personagem, né? Então, acontecia isso, muito isso comigo, de como eu achava que eu precisava ser uma filha correta, não sei o quê, que obedece os pais, que não dá trabalho, lá, lá, lá. Eu acabei vestindo uma máscara que hoje em dia eu percebo que os meus pais não me conhecem. E eu tenho percebido isso em conversas com amigos que eles sentem o mesmo também. Tipo, meus pais não me conhecem porque eu preciso tanto atingir essa expectativa que uma grande parte da minha vida, que eu sei que decepcionaria eles, é escondida e, portanto, eles só conhecem a parte que eu quero que eles conheçam. E óbvio, a gente é assim pra tudo, né? Então vocês conhecem uma parte de mim, né? Quem não tá no meu dia a dia, enfim, conhece só a parte que eu mostro pra vocês, né? E também tem a ver com expectativa, porque eu quero que vocês tenham uma expectativa de mim é, de que eu sou uma pessoa legal, uma pessoa, sei lá, interessante, enfim. Ai, a vida é muito doida. Mas enfim, mas não necessariamente a gente faz isso também, né, de caso pensado. É uma coisa meio é, do subconsciente, sabe? Você simplesmente age assim. Porque o ser humano é assim. Ele tá o tempo todo achando que ele precisa impressionar as outras pessoas, e atingir a expectativa das outras pessoas. Só que viver assim constantemente é muito cansativo. Porque é o que eu tava falando, você não consegue ser você mesmo. Porque aí no momento em que, por exemplo, eu não quero ser engraçada, eu quero ser brava ou quero ser triste, eu vou quebrar a expectativa de alguém ai, nossa.
Mas eu achava que ela era uma pessoa engraçada, alta astral e tal, mas ela aqui só fala, meu Deus, só pesa o clima essa gata aqui, querida, gente, sabe? Mas é isso, viver esse personagem não é legal, né? E aí a gente, ro- quando a gente rompe com esse personagem que a gente criou, é muito libertador, assim, né? E quando eu comecei a namorar o João, né? Meus pais não eram a favor do nosso namoro. Nada a favor. E aí, eu contando brevemente, né? O que que aconteceu? Eu nunca tinha namorado e eu era uma pessoa, gente. Acho que eu já falei isso em outro episódio, não lembro. Mas eu não era uma pessoa assim que, ai, ficava com todo mundo. E se você fica, tudo bem, tá? Fica aí ficando com as pessoas. Mas eu não era assim, de ficar com todo mundo, não sei o que, lá, 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 de beijar em festa, ou mesmo de ir em festa. Tipo, eu sempre fui muito tranquila, eu sempre é, fiquei muito, tipo, muito tranquila, né, na visão dos meus pais, assim, tipo, ai, nossa, a Fernanda é tranquila, não faz nada, né? Porque eu vivia com as minhas amigas e amizades da igreja, e era basicamente essa a minha vida, assim, sabe? Era muito pacata. E aí enfim, eu conheci o João no Tinder e eu usava o Tinder há muitos anos já, só que pra mim era uma coisa meio jogo, assim, sabe? Eu não levava muito a sério. Só gostava de ficar paquerando, aí eu enjoava do cara e beleza, tchau, próximo. Enfim, e eu ficava nessa. E aí eu me interessei pelo João a ponto de querer sair com ele, né? Porque eu nunca tinha saído com ninguém do Tinder. E aí é, a gente saiu, beleza, ficou saindo, lá, 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 e a gente ficou ficando. E nesse meio tempo todo, assim, que a gente ficou ficando, eu não contei nada para os meus pais, sabe? Eu não falei nada para eles. Eu fingia que eu ia sair com umas amigas e tal. E eu sei que isso também é bem difícil para umas pessoas, não gosta de, né, sei lá, fica mentindo para os pais. Então aí fica às vezes até nesse limbo, ai, será que eu minto? Será que eu fico em casa? E aí pelo menos eu não preciso mentir, mas aí eu vou deixar de fazer algo que eu gosto, e que eu quero fazer, e aí fica nesse dilema, assim, né? Só que não, eu estabeleci um negócio de, bom, se vocês vão me proibir, se vocês vão ficar decepcionados porque eu estou vivendo uma vida que vocês não gostariam, então eu vou esconder de vocês. E foi assim que eu fiz. Até o momento que a gente começou realmente a namorar, né? E ele me pediu em namoro. Aí eu pensei, bem, até aqui já foi, né? Eu vou precisar então contar pra eles que eu tô namorando. E aí eu cheguei pra eles e falei que eu tava namorando, foi um caos, tá? Não vou falar sobre isso, mas foi um caos. E aí a minha mãe virou pra mim e falou assim: "Termina com ele, você vai terminar com ele. Eu não quero que você namore ele". Gente, hoje em dia ai, coitado do João, não sei o quê. Ai, 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 juro, gente, tá? Mudou completamente a opinião, é, mas nesse momento a minha mãe falou: não, termina com ele, eu não quero ver vocês namorando, não sei o quê, porque não é certo. E aí, na hora que eu ouvi isso, eu pensei assim: bom, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou bater o pé e falar, não vou terminar com ele. Ou eu vou terminar. Porque eu vou seguir o que eles estão me pedindo, o que eles estão me mandando. E, tipo, vou deixar uma oportunidade passar, mas pelo menos não vou decepcionar eles ou deixar eles tristes, né? Aí eu respondi: não, não vou terminar com ele. E aí, juro, a cara da minha mãe é impagável, porque eu tenho certeza que ela esperava que eu respondesse: ah, tá bom, vou terminar com ele então. Ela ficou meio tipo, ela bugou assim, sabe? Quando dá a tela azul, tipo, pum. Ela ficou meio tipo, mano, como assim? Ela falou não pra mim, sabe? Como assim ela impôs o limite dela pra mim? E eu falei, meu, não é isso, sabe? É a minha vida, sabe? E assim, se eu deixasse de viver aquele momento, eu depois ia ficar pensando,
nossa, será que eu deveria ter vivido aquele momento que eu não vivi porque eu estava com medo de ser julgada e do pensamento das pessoas e de não atingir a expectativa das pessoas e nananã, eu ia viver com esse peso para sempre. E vivendo a experiência, hoje em dia a gente é casado. Mas poderia não ter dado certo, sabe? A gente ter terminado depois de, sei lá, um mês namorando, ou mais, ou sei lá, enfim, não ter dado certo. E aí, mas eu vivi essa experiência, eu fiz a escolha, eu depois ia, tipo, lidar com isso, com as minhas escolhas, sabe? E tudo bem, porque isso ia só afetar a minha vida. É libertador quando a gente percebe isso, de que, meu, é a sua vida, é você que tá vivendo. Então, assim, você vai deixar de fazer algo, é o que ela fala aqui, sabe? Tipo, sou eu mesma que estou vivendo, essa sou eu. Então, se eu deixar de viver algo, porque eu tô com medo de decepcionar meus pais, ou as pessoas da minha família, ou os meus amigos, ou o meu chefe, ou, sabe, só porque você tá com medo de decepcionar, sendo que isso diz respeito mais às outras pessoas do que a você. Porque se uma pessoa está decepcionada com você porque você está vivendo algo que você quer viver, então essa pessoa não gosta de você. Então ela não acha você, sabe? Tipo, ela não te considera, sabe? Porque assim, é lógico que aqui eu tô falando num cenário bom, assim, né? Vamos, digamos aqui que eu, nossa, entre pro mundo das drogas do nada e não sei o que e fale, não, eu estou vivendo a vida que eu estou querendo viver, super drogada e viciada e vivendo na Cracolândia. E sinto muito se vocês estão decepcionados, mas é a minha vida. Não tô falando nesse sentido, né? Porque aí, se seus amigos ou sua família está decepcionada com você, vai, eles têm razão, mas assim, a questão é também tentar ajudar, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é mais de relação a viver a nossa vida sem pensar, né, nessa parte ruim, por exemplo, que eu dei, né, que como eu tô falando, como eu falei, né? Ah, se eu decidir roubar, então, aí então você tem que ficar feliz por mim porque eu decidi roubar. Não é isso que eu tô falando. Mas, por exemplo, resolvi que eu não quero fazer mais direito, eu quero virar tatuadora. Aí você vai ficar triste comigo? Nossa, poxa. Ai, nossa, sabia que ela ia largar direito e não ia aguentar 10 anos na profissão, ia largar para uma coisa nada a ver, que nem sabe se ela vai conseguir se sustentar com isso. Ai, que absurdo. Tipo, meu, isso é um problema seu, porque é você que tá colocando essa expectativa em cima de mim, é você que achou que eu deveria seguir. Sabe, se você é uma pessoa que se importa comigo, você deveria ficar feliz. Meu, que bom que a Nanda finalmente se achou na profissão. Que bom que ela tá vivendo uma vida que ela quer viver, que tá fazendo aquilo que ela quer fazer, que ela escolheu fazer. Nossa, muito legal, sabe? Até porque é disso que a gente precisa, né? De apoio. Porque, assim, julgamento, a gente já basta o nosso próprio julgamento. A gente tá o tempo inteiro se julgando e achando que a gente não é bom o suficiente, sabe? Eu já ouvi muitas vezes assim, muitas pessoas falando pra mim, meu, você se cobra demais, sabe? Tipo, tá tudo bem, calma, sabe? A vida é assim, é aos pouquinhos, é dando passinho de formiga, tal, tá tudo bem. Tipo, meu, você se cobra demais. E é isso, às vezes a gente vive se cobrando porque a gente acha que a gente tem que atingir a expectativa do outro, sabe? Então a gente acaba, nossa, cometi um erro no meu trabalho. Nossa, que merda, não sei o quê, nananana. E aí você começa, nossa, o meu chefe vai se decepcionar comigo num ponto que ele nunca mais vai confiar no meu trabalho. Ele vai achar tudo que eu faço é uma merda, ou mesmo vou ser demitido. Sabe, tipo,
Sendo que, mano, calma, tá tudo bem, sabe? Tipo, todo mundo comete erro, todo mundo tá aprendendo, querendo ou não, a viver. Porque se a gente for pensar, tá todo mundo vivendo pela primeira vez. Então tá todo mundo aprendendo a viver. Só que umas pessoas viveram mais e têm mais experiência e sabem melhor como lidar com tal situação, ou às vezes não sabe, e outras têm menos experiência, né? Porque viveram pouco ainda. Mas tá todo mundo vivendo pela primeira vez, né? Tá todo mundo aprendendo, assim. Então, assim, por que que a gente tem que se preocupar em ser julgado e, tipo, achar que não tá atingindo a expectativa do outro que também tá aprendendo e que muitas vezes também pode ter atitudes que vai decepcionar você. E se te decepcionar, aí vai ser uma questão sua, né? Aí você vai ter que lidar com isso. Poxa, essa pessoa não atingiu a minha expectativa, então você vai ter que lidar com isso. Não vai ser a outra pessoa, sabe? É... Que é isso, às vezes acho que a gente esquece, sabe? Que a gente não tá, que a gente não vive sozinho, tá ligado? A gente vive num mundo com um monte de pessoas e que muitas vezes tem os mesmos pensamentos que você, assim, né? Acho que pensando em contextos diferentes e tudo mais, claro que tudo isso influencia, mas, por exemplo, você pega, cata um grupo de amigos aí você começa a falar sei lá, vida profissional. Vai estar todo mundo tipo, mano, meu Deus, vida profissional não tá dando. Um vai falar que gosta do que faz, mas que acha que ganha pouco, outro vai falar que odeia o que faz e não aguenta mais, mas também não sabe o que quer fazer da vida. Outro vai falar que gosta do que faz, mas não gosta do ambiente de trabalho. Outro vai falar que tá desempregado e não acha um emprego por nada. E, meu Deus, e tá desesperado para nem que seja para fazer algo que ele não quer fazer. E o outro vai, sabe, tipo, você vai ver. É todo mundo pirando na mesma batatinha, assim, sabe? Cada um com a sua batatinha pirando em coletivo. Porque tá todo mundo na mesma panela pirando a batata na mesma panela. Ai, gente. Ai, enfim, foi basicamente esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, gente, pra finalizar aqui, eu vou reler, né, a parte do trecho que eu li pra vocês aqui, pra gente ter como um mantra nas nossas vidas, tá? Eu estou vivendo assim porque essa sou eu. Só resta aceitar. Eu não deveria me culpar, nem ficar triste. Eu deveria ser mais confiante. Bom, e vamos para o pensamento no banho. Gente, o meu pensamento no banho é meio trágico, mas é que assim, eu tô muito com isso na cabeça, assim. Meu, o tanto de tragédia que tá acontecendo. Gente, o que está acontecendo? Tem um monte de avião caindo. Eu não sei se realmente está acontecendo um monte de coisa ou se só aparece desgraça pra mim, porque não é possível, cara. Tipo, sério, aparece muito. Nossa, acidente de carro. Gente, parece que assim. Só tem notícia de gente que perdeu o controle do carro e matou sei lá quantas pessoas. E ônibus, e acidente de ônibus, e não sei quem matando não sei. Gente, o que que está acontecendo? Fim do mundo. Bem que o povo da igreja fala. Porque assim, nossa, não é possível, gente. O que é isso? É muita tragédia pra gente absorver, entendeu? E aí, enfim, meu pensamento no banho é isso, basicamente, porque toda vez eu fico meio assim, tipo, primeiro que todo começo de ano parece que sempre tem um monte de tragédia, né? Mas é que tá demais, gente, não tá dando. É uma coisa atrás da outra, assim, uma notícia atrás da outra. E uma pior que a outra também, nossa, juro, enfim. Ou seja, pensamento no banho é o que está acontecendo com o mundo. Fim dos tempos. Bem que o povo da igreja fala, será? Fica aí o questionamento.
Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham refletido sobre o assunto. E me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok, @falando o que não sabe. Avaliem o podcast. Deixe o seu comentário aqui. Sério, gente, eu sei que, assim, tem gente que não ouve até o final. Mas assim, deixa o seu comentário aqui para ajudar a engajar o podcast, sabe? Isso ia ser tão legal. Enfim, ia me animar mais também a fazer os episódios, que eu tenho estado um pouco desanimada. Mas enfim, deixa aí o seu comentário falando o que você achou, qual é a sua opinião sobre o assunto. Se você quiser, você também pode me deixar um áudio. E esse áudio pode aparecer aqui no próximo episódio, tá? Eu queria mudar um pouco a estrutura do podcast, então assim, quem sabe, né? Você não me ajuda a dar esse pontapé. E então é isso, você pode mandar um áudio, o link tá aqui no perfil do podcast. E é isso. Um beijo e eu fui. Tchau!